People, bora começar o último dia do nosso intensivão. Talvez vocês estejam perguntando, né? Cadê o link do YouTube? Não, hoje não vou fazer pelo YouTube, vou fazer só por aqui, porque é um assunto que não precisa de apresentação de tela, não precisa de slides, então eu vou estar fazendo só por aqui e você o mais sucinta possível, vou tentar ser o mais breve possível, porque é um assunto de fato que não precisa se prolongar muito assim que você entende a situação. Então, bora estar falando sobre o uso do português nos nossos estudos. Quando parar, quando utilizar e quando deixar de usar quando você estiver aprendendo ali o seu processo. Vou dar só um tempinho para ver se a live é notificada para mais pessoas. Quem já tá aqui, já deixa um coraçãozinho para poder ajudar a notificação para os demais alunos e seguidores, ok? Bora lá. Eu vou estar iniciando, passando pela minha experiência de quando eu aprendi. Por quê? Porque sim, eu utilizei o português, apesar de algumas pessoas não terem apoiado muito isso, mas não tem como a gente fugir do português. Eu utilizei o meu português na época que eu estava estudando e eu mesma, por conta própria, fui fazendo testes aos poucos para ir tirando. E eu vou passar para vocês quando e como fazer isso de forma eficaz, de forma que não seja pesado. Bom, quem já é meu aluno sabe que eu uso português, principalmente para quem é iniciante, e aí eu vou fazendo as explicações em português e conforme eu vou avançando, esse uso do português vai diminuindo aos poucos. E tem um porquê de eu usar o português em sala, tem um porquê de eu ir tirar ele aos poucos, ir tirando eles aos poucos. Ok? Então, bora lá. Sobre a minha experiência como aluna de inglês, ok? Tanto o inglês como o alemão também eu aplico essa mesma técnica, ok, guys? Hello, Aline. Hello, Jonathan. Bora. Voltando ao assunto. O português, ele pode ser nosso aliado, muito aliado, no nosso estudos. E aí, o que acontece? Por que ele é o nosso aliado? Porque ele é a nossa língua materna. Então, levando em consideração que nós somos adultos, nós já falamos em português, ele vai ser o nosso aliado. Prestem bem atenção, o que eu vou falar aqui se aplica para alunos adultos, já alfabetizados. Não seria a mesma questão para crianças, ok? Então, crianças e adolescentes não é exatamente a mesma técnica, não funciona da mesma forma. Então, a partir que a gente alcança a idade adulta, funciona do jeito que eu vou falar aqui. Prestem bem atenção nisso aí. Então, nós já temos a nossa base do português, já temos a nossa cultura construída, e a partir daí, a gente só vai adquirindo novas coisas através da assimilação. Como assim? O que você quer dizer com através da assimilação? Não importa a língua que você está falando. Se você já tem a sua língua materna, você está querendo aprender uma nova, qualquer nova língua que você vá aprender, você vai fazer comparativos com a sua língua que é materna, a sua língua da sua L1, a que você aprendeu primeiro. Então, tá aprendendo algo novo, por mais que a técnica seja utilizada no aprendizado, o seu cérebro automaticamente vai fazer a tradução. Exemplo clássico, se eu chego numa aula que está, por exemplo, 100% em inglês e o professor chega lá, o teacher, chega lá e fala, this is a pen, a pen. O seu cérebro automaticamente pensou o quê? Ok, pen, caneta, isso aqui é uma caneta. Por mais que você não assimile isso, não perceba essa tradução, ela é feita automaticamente pelo seu cérebro. Então, o português sim pode ser o nosso aliado e não o nosso inimigo. Principalmente para alunos que têm um pouquinho mais de dificuldades, que têm um pouquinho mais da necessidade de fazer
ali, cara, como é que eu vou falar a palavra tal, a frase tal? Eu não sei juntar para falar as palavras, ou as frases que eu quero falar em inglês. E como é que você vai fazer isso? Da mesma forma que você faz no português, na sua língua materna. Então, se, por exemplo, na minha frase eu quero falar eu gosto de comer banana, essa frase, enfim, eu gosto de bolo. Eu gosto de bolo. No português eu tenho eu gosto de bolo. E aí, como é que eu passo isso para o inglês? I, gosto, like, comer, eat, perdão, to eat, bolo, cake. Então, bora lá? I like to eat cake. Ou eu gosto de bolo. I like cakes. Eu gosto de bolo, porque o like em inglês eu já tenho aquele D já incluso da nossa preposition, ok? Então, eu não preciso, vou direto. Então, o português está ali sim para nos auxiliar. E aí, o que pode ser a necessidade de um estudo um pouquinho mais para compreensão da cultura são os tradicionais preposition, de, o, a, e por aí vai, para e etc. Isso aí é um assunto para uma outra aula, ok? Enfim, no início, principalmente, o uso do português é sim muito necessário, é sim essencial. E conforme você vai avançando isso, vai utilizando, melhorando o seu processo, você pode ir sim diminuindo as assimilações automáticas. Atenção numa coisa. Por mais que você não perceba que você está tirando o português, o seu cérebro ainda vai fazer assimilação, ok? Pelo menos, no mínimo, a assimilação em compreensão do que aquilo dali quer dizer. Vamos supor que você aprenda uma palavra nova no inglês e você não sabe a tradução dela, mas se você aprendeu essa palavra nova e você sabe como usar, você sabe o que ela significa, por mais que você não tenha a tradução dela, ok? Então, no seu cérebro, o português está ali te dizendo sobre essas situações que você vai utilizar, não necessariamente que você saiba qual é a palavra equivalente a ela no português. Então, continuando aqui o meu processo de raciocínio. Conforme você vá avançando, você pode ir aos poucos diminuindo o português nos estudos. Sim, ele é necessário? Sim, mas na hora do estudo em si, você vai iniciar ali fazendo muita tradução, botando o que é similar ao que no português, essa frase significa isto, mas conforme você vai avançando, você pode diminuir as traduções, não a assimilação, mas as traduções. Exemplo, a palavra garrafa, bottle. E aí você quer diminuir, não utilizar, fazer a tradução para a palavra garrafa. Você quer fazer uma assimilação de forma que você vai estar um pouco mais imerso na língua e aprendizado. Então, bottle. O que é uma bottle? It's an object made to put liquids. Então, um objeto que foi feito para colocar líquidos. Você escreveu em inglês a explicação do que é a palavra. Então, essa é uma das formas de você fazer a assimilação dentro da mesma língua quando você entra numa imersão. Então, o que eu fiz quando eu estava aprendendo e o que eu espero que os meus alunos também façam? Muita tradução ali no início, sim, conforme vai avançando de etapa em etapa. Ok, vamos botar aqui dentro dos termos que eu utilizo nas minhas aulas. Básico 1 tem muito ali a tradução, o básico 2 vai perdendo um pouquinho. Quando eu chego ali no intermediário, o que eu espero mais é o que aconteça. Diminuir as traduções e começar a colocar mais a explicação do que é aquela palavra, no máximo que você conseguir, o que você tem no seu vocabulário para te auxiliar a isso. Se eu consigo explicar o que é um objeto totalmente falando em inglês, eu vou explicar totalmente em inglês para que eu comece a assimilar um pouquinho melhor
a nova cultura que eu estou aprendendo. Okay? Aprender uma nova língua não é aprender apenas a falar ela. Você aprende um pouco também de uma nova cultura. Você começa a criar como se fosse uma outra versão de você mesmo numa outra língua. Até que chegue a um ponto onde você consegue fazer as trocas de língua de forma mais automática. Eu dei um exemplo na live passada aqui, que quando você chega ao ponto de estar fluente, de estar confiante, você troca de uma língua para outra. For example, you are talking in English, then you suddenly muda para o português de uma forma natural. Por quê? Porque você já tem as duas bases, você já sabe quem você é em cada uma de forma bem assimilada. Então, sim, o português vai ser o nosso auxílio, muito ali no início, mas aos poucos, tire-se sim um pouco dele para que você consiga alcançar uma fluência um pouco mais fluida, ok? Não que ele vai te atrapalhar, mas sim para fluir um pouquinho melhor. Onde eu indico que você começa a fazer essa transição de diminuir o português para aumentar mais o inglês. Quando você se sentir um pouquinho mais preparado para desafiar a si mesmo. Não é porque eu falei que tem que ser, mas quando você sentir que você está pronto para tentar explicar aquilo dali numa outra língua, que é a língua propósito que você está aprendendo. Então, não é porque eu cheguei ali, por exemplo, no básico 2, que eu vou continuar mantendo o meu português só ali, português me auxiliando, se eu consigo fazer aquela explicação em inglês. Então, a partir do momento que você consegue explicar para si mesmo na nova língua o que é aquela palavra, comece a fazer isso, comece a praticar. Uma coisa que eu indico muito utilizar nesse processo são dicionários em inglês, mas para falantes da língua portuguesa. Eu tenho inclusive um desse aqui em casa, dicionário mesmo, papel, ok? Livro. O que acontece nesse dicionário? Você pesquisa a palavra nele, a explicação tá toda em inglês, e aí lá no finalzinho ele tem a tradução da assimilação em português. Qual é a vantagem de um dicionário desse? Você consegue ver a explicação 100% naquela língua, no caso, no inglês. E aí, se por acaso você ainda não entendeu qual o significado daquela palavra, tem o português ali. Então, eu aconselho fazer dessa forma. Passa um certo período, começa a fazer essas assimilações. Consigo explicar? Consigo entender qual é o significado totalmente em inglês? Consigo? Beleza, não preciso traduzir. Não foi ainda, como precisei fazer a pesquisa para o português, não tem problema, você vai fazer a sua anotação de qual é a assimilação, mas você está tentando fazer ali a sua imersão, você está tentando compreender. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso, por exemplo, é uma experiência que eu sempre passei quando eu era aluna, quando eu estava estudando. Quer dizer, eu ainda estou estudando, sou teacher, mas eu continuo estudando constantemente, ok? Mas, enfim, quando você, por exemplo, está imerso, eu assistia muita série 100% em inglês, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa, e na época eu era mais ainda. Então, eu não ficava querendo esperar sair as legendas. E aí, eu ia para a internet, assistia a série na internet que eu queria assistir, o próximo episódio, que só tinha saído 100% em inglês ali, nem legenda, não tinha nada. E o que isso fez comigo? Eu comecei a assistir, fazer assimilação através de imagens do que estava acontecendo, porque era uma série que eu gostava de assistir. E aí eu começava a aprender algumas palavras e formas de uso já imerso naquele contexto. Não necessariamente eu sabia qual era o similar ao português, mas eu já conseguia aprender uma palavra nova, como e quando usar, qual era o sentido que ela dava naquele contexto. Então, fazer isso acelera o seu processo de aprendizado, melhora aos poucos. Atenção, você não precisa assistir uma série inteira imerso nisso. Quando eu fazia isso,
eu já estava ali perto ali do intermediário, então eu comecei a arriscar fazer isso. E depois eu reassisti aquele episódio com a legenda, para ter certeza se o que eu entendi era de fato o que estava acontecendo. Então, essa é uma das formas de estudo onde eu começo a tirar o português dos meus momentos, tá? Então, basicamente, quando você vai tirar o português, quando você vai tirar a tradução, a partir do momento que você se sinta um pouco mais confiante de fazer ou que você sinta a necessidade de se desafiar. E não tenha medo de fazer isso, porque se você tem medo, você nunca vai aprender. Se você tem medo, você nunca vai ser fluente. Então, perca o medo do erro. Errar é sim parte do processo e sem erro a gente não aprende de fato. Então, é aquela velha ditado, é errando que se aprende, então não tenha medo de errar. Arrisque. Isso vale para o aprendizado de qualquer coisa, não só no inglês. Até aqui tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Tá tudo ok? Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que eu fui acelerada, eu falei ali bem rápido, mas se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa para mim aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Ok? Não? Eu sei que tem um delay aqui, então eu vou dar um tempinho aqui para dar tempo de vocês me responderem. Enquanto isso, enquanto vocês pensam aí ou estão escrevendo, eu não sei, eu vou fazer a seguinte observação. No ensino de qualquer língua, no aprendizado de qualquer língua, a gente tem que ter essa ciência de que o português vai estar ali sim presente no nosso aprendizado e que a gente não vai deixar de fazer assimilação nunca. A gente pode sim começar a aprender a imersão, a gente consegue começar a aprender sem fazer as traduções a partir de um certo momento, mas a assimilação vai estar ali sempre presente, ok? Hello! Então, quem tá chegando agora, quem tá, inclusive, assistindo a gravação, vai estar gravado aqui, mas por período de tempo limitado, que amanhã nós temos a imersão. Alunos meus, deixa eu lembrar aqui também, amanhã nós temos a nossa Conversation Class, que foi transferida, ok? Ela foi transferida de ontem para amanhã, devido à programação da maioria dos meus alunos. Então, amanhã de manhã, vamos iniciar com a nossa aula de Conversation, tá? Falando sobre as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. E em seguida, vamos entrar nos aulões de tira dúvida ali, nos aulões de contextos bem específicos, que são maiores dúvidas e pontos-chave para quem está aprendendo inglês. Então, aquelas dúvidas principais que acontecem, coisas que vão te ajudar a acrescentar novos vocabulários, aquelas diquinhas, aqueles macetes vão estar tudo amanhã na imersão. Quem quiser, então, também participar da imersão e ter também o manual da fluência, onde eu falo sobre essa questão do português um pouco mais detalhado, onde eu falo sobre como estudar com séries mais detalhado, como estudar com músicas, artigos, vídeos, também é só acessar o link que está na bio. Isso além da imersão, ok? Acesso à imersão e as lives que foram gravadas durante essa semana vão estar tudo lá na plataforma também. Eu creio que ninguém tem alguma pergunta aqui, né? Mas se surgir alguma pergunta, deixa também nos comentários após eu estar salvando aqui que eu vou estar respondendo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Hoje, você se sente capaz já de diminuir a tradução nos seus estudos? Sim ou não? Hoje, no seu ponto atual, você já se sente capaz de fazer isso? Ou você acha que está muito cedo ali para você? Deixa aqui, comenta aqui. A segunda pergunta.
Hoje, você diria que dentro desse contexto entre utilizar o português para te ajudar, você se sente mais tranquilo de aprender uma nova língua? Vou repetir a pergunta. Pergunta 2. Utilizando o português no seu aprendizado, você se sente mais tranquilo, mais confiante de aprender uma língua que você não consegue? A Jonathan ainda não, ok? Português ainda é cedo para tirar, ok? Mais alguém? Então, para algumas pessoas, o português ainda está cedo de ser retirado. Mas a utilização desse português te dá mais confiança, saber que você pode utilizar o português te dá mais confiança de aprender, tira um pouco desse medo? Sim ou não? Acho que tá cedo de aprender Tiro medo, ok? Tiro muito medo de aprender inglês. Infelizmente, algumas metodologias... Isso é ótimo saber que vocês vão perdendo medo só pela essa possibilidade de utilizar o português. Porque, infelizmente, muita metodologia parte do pensamento que não pode, tem que ser imersivo 100%. Só que vocês não podem esquecer que... Vocês não podem esquecer que o português faz parte de quem vocês são, faz parte da cultura de vocês. Então, não é imergir para poder esquecer o português, é imergir para acelerar o seu processo e mudar um pouco o seu aprendizado. Só que a gente não pode esquecer também que você imergir, você aprender a pronúncia de uma nova língua, não é você querer falar igual o nativo daquela língua. É simplesmente para você melhorar a sua comunicação. Mas se lembre que sotaque e pronúncia são coisas totalmente diferentes. Então, não se preocupem se vocês estão com aquele sotaquezinho de brasileiro da região de vocês ali, mesmo quando você está falando em inglês. Não se preocupe com isso. O que você precisa é praticar uma pronúncia para que aquela palavra seja compreendida, ok? Não é falar igual nativo, mas sim para que você seja compreendido, independente de quem esteja te ouvindo. Se é alguém que fala inglês, mas é um japonês, se é alguém que fala inglês, mas é um americano, se é alguém que fala inglês, mas é um africano. Então, não se preocupe com o sotaque. A pronúncia e o sotaque são duas coisas totalmente diferentes, ok? Para aprender outra língua é essencial, principalmente no início. Correto, Aline. Aprender com o português, com o que você tem de base ali, se você não fizer essa assimilação, você nunca vai sair do zero. Ou se sair, você não vai ter a fluência, não vai ter se sentir confiante de falar uma frase, algum contexto, se você não estiver entendendo o que você está fazendo, tá? Então, o processo de você assimilar e entender o porquê você está usando aquela estrutura é essencial, principalmente para quem está iniciando, quem quer saber o porquê eu estou usando aquela estrutura. Então, eu sei que muitas metodologias travam muitos alunos justamente por isso, porque você está me falando para usar essa estrutura, você está me falando para usar essas palavras, mas por que eu estou usando isso daqui? Eu não vejo lógica. Então, a assimilação pode te ajudar nesse processo de entender o porquê e, inclusive, melhorar, se sentir mais confiante lá na frente para estar fazendo tudo sozinho, para fazer uma viagem, para poder fazer uma reunião de trabalho onde você precisa utilizar o inglês 100% ali. Vou deixar aqui um thank you para vocês que estiveram aqui do início ao fim. Espero vocês mais tarde não, sorry. Espero vocês amanhã na imersão. Quem tá assistindo a gravação tá meio atrasado aí, deixa aqui também o seu comentário. E já também fica o meu thank you por estar presente aqui. Quem quer assistir
pelo YouTube. Eu vou estar fazendo depois a gravação jogando pra lá, mas não agora. Então, thank you, people. It was nice to have you here. See ya. Bye.